Fala, meu terceiro ano, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos que vamos para mais uma semana, hein? Tá chegando no fim já, hein, galerinha? Outubro. Já estamos em outubro, é isso? Confirma a produção, é isso mesmo? Exatamente, dia 1º de outubro, pessoal. Bem, na nossa última aula, nós fizemos a unidade de número 3, que falava sobre voz passiva, né? Então nós vimos também que a voz passiva ela é igual ao português, né? Então eu cheguei até a mostrar algumas tabelas que tem no livro aí para vocês, né? Mas a tabela é aquilo, a gente pode ver passo a passo, mas não interessa, porque na hora que a gente fizer, como a nossa origem é da língua portuguesa, a gente vai querer comparar. Mas em todo caso, né, a gente não pode esquecer de que a voz passiva é o contrário da voz ativa quando o sujeito é ativo, e a voz passiva é quando o sujeito ele é passivo, ele sofre, né, a ação aí. Então a gente viu que é só fazer aquela inversão, e o verbo, quando ele desce sempre numa forma de verbo to be, no mesmo tempo que o verbo principal na voz ativa. Então foi isso que nós vimos. Então lá na página 198 tem o sintetizando a unidade e eu queria dar uma olhada com vocês lá para que a gente possa resumir essa unidade aí, para quando aparecer as questões aí na prova e etc, vocês, né, terem por onde estudar. Então vamos lá. Chegamos ao final da unidade e é hora de sintetizar os conteúdos trabalhados, página 198. Como você verá no esquema a seguir, os conteúdos que estudamos nos capítulos mantêm relações entre si e servem de fundamento para assuntos que ainda trabalharemos nesse material. Observe com atenção o mapa esquemático e complete as lacunas de acordo com os conteúdos nele selecionados. Bem, então, deixa eu arrumar aqui. Presente do verbo to be. Nós temos is, are, certo? Também temos o am, mas não aparece aí, tá certo? O am de I am. Agora, quando vai para o passado, o verbo to be, ele tem duas formas só. No singular é o was e no plural, vou colocar com letra maiúscula para ficar mais fácil para ver, no plural é were. O present perfect, galera, é quando eu uso o verbo principal no particípio. E o particípio do verbo to be é o been, né? Ele tem que estar com o have ou o has, se for he, she, it, e depois o been. Agora, quando eu tenho os verbos modais ou outros verbos auxiliares do futuro, do condicional e etc., é o be normal. Então, can be, will be, can be, must be e assim por diante. Então, o verbo to be, na verdade, ele só é conjugado no presente, no passado e nos tempos perfeitos, nos perfeitos, que fica been. Porque os outros tempos ele vai ficar normalzinho, ele vai ficar simplesmente be, ok? Estamos entendidos? Vamos na sequência então, descendo aí. Com diferentes tempos verbais, muda-se apenas o verbo to be, que é o que eu acabei de falar, né? Então, a forma da voz passiva aí é sujeito mais o verbo to be, mais o past participle, estou aqui no quadrinho vermelho, do verbo principal e depois um complemento. Vamos ver exemplos aqui, ó. Nos exemplos eu tenho primeiro a voz ativa e aí a mesma frase transformada na voz passiva. Então, they feed their pets twice a day. Então, eles alimentam os animais, os pets, 2 vezes ao dia. Então, eles alimentam seus pets
2 vezes ao dia. Então, inverti. Seus pets são alimentados por eles 2 vezes ao dia. Ou esse por eles eu posso eliminar porque não é uma informação importante. Então, o importante aí é o verbo to be. Então, esse verbo to be, por que ele está no plural? Porque pets está no plural. E o verbo em cima, feed, que era alimentar, está no presente. Então, por esse motivo que o verbo to be ficou no presente. Porque lembra, o verbo to be ele copia o mesmo tempo da voz ativa. Então, agora o verbo alimentar, eu tenho que procurar o verbo alimentar no dicionário para encontrar a forma do particípio dele. Então, o particípio do feed é fed. Então, are fed twice a day. Ficaria em português, os pets deles são alimentados 2 vezes ao dia. Vamos no próximo exemplo aqui. They will serve breakfast. Eles servirão café da manhã. Então, o café da manhã será servido. Certo? Então, será está no futuro. Então, o verbo to be no futuro. Ó, will be. Breakfast will be served. E já era. Vamos no próximo. They serve breakfast. Eles servem café da manhã. Café da manhã é servido. Então, o verbo to be no presente. Is served. Por que is e não are, teacher? Porque breakfast está no singular. Então, não faz nenhum sentido eu colocar are no plural. Só faz sentido is. Então, reparem nesses de baixo aqui que eu tenho a mesma frase em tempos diferentes. Ó, no azul aqui está no futuro. No verdinho claro está no presente. Mas agora, quando chega no verdinho mais escuro, vocês conseguem ver sim, ele está no passado, ó, served. Então, they served breakfast. Então, eles serviam o café da manhã, ou seja, o café da manhã era servido. Passado, passado do verbo to be, was served. Okay? Was served, era servido. Então, olha os exemplos. Breakfast will be served. Breakfast is served. Breakfast was served. E agora o amarelinho, que está em qual tempo? No present perfect. They have served breakfast. Então, present perfect, breakfast está no singular. Has been served. Certo? Café da manhã tem sido servido, lá, se a gente quiser continuar. Beleza? Agora, o último caso para finalizar essa parte aí da voz passiva é o caso causative, né? Que é aquele que nós falamos na última aula. Eu vou até circular. Lembra que nós falamos que é aquele caso que em português nós falamos errado porque não somos nós. Não? Então, quando eu digo assim, hoje mesmo é verdade, terminando a minha aula aqui, eu vou arrumar o carro. Mas não sou eu, não sou mecânico, eu simplesmente vou dirigir até a oficina e vou deixar lá para alguém arrumar. Então, se alguém perguntar, onde você foi? Eu fui arrumar o carro. Não, eu fui mandar arrumar o carro, né? Eu fui ter o carro arrumado por alguém. Então, mas tudo bem que em português não faz diferença, né? Então, vamos ver aqui um exemplinho, ó. We need, nós precisamos. Get the house. E aí eu vou colocar aqui o clean, que tem que vir no particípio. Então, ó, get ou have, né? Tá aqui o exemplo dentro do quadrinho verde. Nós podemos usar o get ou o have. Eu prefiro usar o have. O get é um pouquinho mais difícil de aparecer, né? Mas em todo caso, não tem problema. Então, ó, nós precisamos mandar limpar a casa. Seria isso. Ou no próximo aqui, ó, I will have my hair. Né? Eu vou ter o meu cabelo cortado. My hair cut. Então, eu vou cortar o cabelo
é assim que nós falamos em português, não é verdade? Eu vou cortar o cabelo. Não, você consegue? Não, eu vou no barbeiro ou no cabeleireiro. No barber shop. E assim por diante. Beleza? Então agora sim, vamos começar a unidade número 4. Eu acho que eu consigo dar uma aumentada no tamanho aqui. Deixa eu ver se atrapalha, acho que vai atrapalhar, né? Eu tenho a impressão que fica tão pequeno que vocês não vão enxergar. Deixa eu pôr mais pra cá. Aí acho que dá uma melhoradinha, porque aquele quadrinho azul ali na lateral, vocês não precisam ver. E outro, vocês têm o livro aí, né? Então, muito bem. Unidade 4, título Quantifiers, né, que são os quantificadores, as palavras que expressam quantidade. Né? Então, se expressam quantidade, elas estão expressando quantidade em relação ao quê? Em relação aos substantivos, que é aquilo que dá para contar, não é verdade? Então, vamos lá. Revisaremos nessa unidade as palavras usadas para expressar quantidades e para isso era necessário também fazer uma revisão de substantivos contáveis e incontáveis. Substantivos contáveis e incontáveis. Então, substantivo é aquilo que dá nome às coisas, é a classe gramatical que dá nome às coisas, né? Existem substantivos, né? Como tem aqui, ó, vamos ver que é uma revisão, né? Nas frases abaixo apresentamos sublinhados substantivos contáveis e incontáveis, no singular e no plural, usados com diversos quantificadores. Então vamos lá, ó. Primeiro exemplo. For the cake, we need some milk. Então, primeiro substantivo sublinhado aí é milk, que é o leite. Leite é uma palavra incontável. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar até aqui, ó, o de uncountable, né? E quando for contável eu coloco o C, né? Então, segundo, are there any eggs, ovos? Contável, tanto que está no plural, não é verdade? Então, olha só, o some, ele significa alguns, algumas, algumas, né? Agora, quando eu coloco ele com palavras contáveis, por exemplo, some eggs, alguns ovos. Agora, não dá para eu falar alguns leite, né? Então, aí no caso, o some, ele se transforma, ele se adapta para um pouco de leite, tá certo? E o N que tem do outro lado aí, teacher? Esse N é a mesma coisa que o some. O problema é que quando eu tenho perguntas, eu não posso usar o some, eu tenho que usar o N. Mas nesse caso aí, o N também é alguns. Então a pergunta, are there any ovos? Tem alguns ovos? Tá certo? Do lado tem a tradução aí e vocês podem acompanhar. I haven't got any cash. Então, cash é o din-din, né? O dinheiro. Palavra incontável. Teacher, não conta dinheiro? Não, você não conta um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiros. Não é verdade? Agora, but you have some coins, moedas. Aí você conta. Então, por isso que nós usamos o some coins, algumas moedas, certo? Tá, e o N ali antes do cash, teacher? Aqui é porque esse N é diferente desse N do eggs aqui, porque lá era uma pergunta, então ele ficava igual o some. Aqui não é uma pergunta, aqui é uma negativa. E na negativa, nós somos obrigados a usar o N no sentido de nenhum. Então, I haven't got, eu não tenho, any cash, nenhum dinheiro, tá certo? Então, essa palavra N, que eu vou colocar uma setinha aqui, ela pode substituir o some nas perguntas, certo? Mas quando a frase é negativa, significa nenhum, nenhuma, né? Dependendo da ideia, até nada. Continuando, there is plenty of sugar left, certo?
sobrou bastante açúcar. Então, ó, sugar, açúcar, não dá para colocar no plural. Então, é uma palavra uncountable. Eu não digo 2 açúcares, 3 açúcares. Não dá para fazer isso, tá certo? Então, sem chance. There are plenty of films to choose from. Tem muitos filmes para escolher. Filmes, substantivo, countable, contável. Opa, teacher, então pera lá que a gente está começando a ver alguma coisa com gramática, né? Então, ó, o some eu posso usar com incontáveis e com contáveis. O N, contáveis de eggs, incontáveis de cash. Então, eu posso usar com qualquer um. A mesma coisa eu pude ver agora com o plenty of, porque eu usei com sugar, incontável, e usei com films, contável. Próximo. Lots of people lost their jobs because of the recession. People, substantivo, contável. Muitas pessoas, muita gente. Beleza? Então, usei aí o a lot ou lots of. Próximo, a few students missed the test. Então, o few sozinho a gente vai ver embaixo, né? Mas o few, quando eu junto com a, seriam uns poucos, né? Então, acaba dando a mesma ideia do some de alguns. Então, o a few e o some, eles acabam sendo palavras aí praticamente sinônimas, né? Então, uns poucos alunos perderam o teste, alguns alunos perderam o teste, certo? Agora, quando eu só coloco o few, aí não, porque aí o few é de pouco, então é diferente, uns poucos e pouco, né? Da ideia diferente. E se eu colocar o very ainda como está aqui, ó, é muito pouco, pouquíssimos manifestantes conseguiram escapar do gás lacrimogêneo, né? The gas attacks, certo? Então, poucos. Só dá para usar então com palavras contáveis, ó, students e protesters. Continuando. Not many politicians have been re-elected this time, né? Então, não muitos ou poucos. Se não são muitos, são poucos, não é? Então, o importante aqui que vocês entendam é que politicians está no plural, é uma palavra countable, e o many, indicando muitos e muitas, ele só pode ser usado com palavras contáveis. Por quê, teacher? Se for incontável, eu não posso usar o many, eu tenho que usar a palavra que eu estou circulando aí agora, que é o much. Então, you don't have much time. Você não tem muito tempo, certo? Você não tem muito tempo. Está ali a tradução aqui do lado, ó. Opa. Certo? Então, muito e muita, much. Muitos e muitas, many. Então, cuidado com essas expressões aí. E vamos dar sequência porque ainda tem mais. Continuando. Enough. Enough é a palavra em inglês para suficiente. E a gente vai ver que tem duas frases aí usando o enough, né? Então, isso significa que o enough eu posso usar com incontável, como é o caso de cream, e eu posso usar com contáveis, que é o caso de freelancers. Então, do we have enough cream to make the chocolate mousse? Então, nós temos creme o suficiente para fazer o mousse de chocolate? E a outra, we need enough freelancers to get the project started. Nós precisamos de freelancers o suficiente, o bastante, para começar o projeto. Então, tanto contável quanto incontável não faz diferença aí no caso do enough, claro. Próxima. The hotel, deixa eu subir aqui. The hotel is offering
all the guests a discount on the weekend. Então, guests são os hóspedes, substantivo contável. Então, o hotel está oferecendo a todos os hóspedes um desconto no final de semana. Então, todos os hóspedes. Mas, teacher, não dá para usar todo o tempo, all the time? Dá. All the money I have, todo o dinheiro que eu tenho. Então, all também dá para usar com contável e incontável, tá certo? Mais uma. Tanto que aqui embaixo aparece, ó. Deixa eu dar um pulinho, ó. I need all the advice. Eu não sei porque que pulou para depois usar o advice, né? Na próxima página, ó. Todo o conselho. I need all the advice. Eu preciso de todo o conselho, tá certo? Então, tá aqui então um exemplo com contável e com incontável. Mas na sequência eu tenho agora money, dinheiro, que a gente já viu que cash e money é incontável, uncountable. E aí eu tenho uma frase: I received no money for my research. Eu recebi dinheiro nenhum pela pesquisa, certo? Então, ó, no money. Então, se eu quiser indicar uma negação do substantivo, eu posso usar esse no. I have no time. Okay? I have no money. I have no friends. Teacher, mas eu posso falar I don't have friends? Sim, dá no mesmo. Repare que no português aqui, ó, eu coloquei o não, porque em português é estranho falar eu recebi não dinheiro, eu recebi nenhum dinheiro. Eu não recebi nenhum dinheiro. Então, em português, ó, eu posso usar duas palavras negativas na mesma frase. Porém, em inglês, eu não posso. Eu só posso negar uma vez. Beleza? Então, vamos lá, dando sequência. None of the... Estou aqui, ó, em cima. None of the thieves were arrested. Nenhum dos. Essa é a expressão para nenhum dos, nenhuma das, nenhum dos, certo? Então, e etc. Então, thieves é contável. Os ladrões, nenhum dos ladrões foi preso. Agora, aqui embaixo na próxima página, que é a página 200, a gente consegue ver que none também é usado com substantivos incontáveis, que é o caso de furniture. Deixa eu ver se eu não estou na frente. Furniture é uma palavra que ela é incontável. Muito embora em português eu posso colocá-la no plural, porque furniture é mobília, móveis, ó. Então nenhum desses móveis pode ser encontrado na internet. None of this furniture can be found online. Beleza? Então é o que eu estava falando para vocês. Furniture é incontável em inglês, porém em português contável. Mas não faz nenhuma diferença porque você pode usar o none nos dois casos. E para terminar por hoje, porque é aqui que eu vou parar por hoje, já vou até anotar, nós temos o a little e little, certo? E aí, esses dois, eles vão fazer um contraste com o few, lembra? O few, de poucos. Porque olha na tradução, there is little bread, sobrou pouco pão. Is there a little butter? Tem um pouco de manteiga, só que o few também era o pouco. Então, qual é a diferença? O few é o poucos contrário de many, de muitos, porque eu só uso com contáveis. Já o little é o pouco contrário de much, porque eu só posso usar com incontáveis. Repara, pão, bread e também butter, manteiga. São palavras incontáveis em inglês. Eu não digo pães e manteigas, né? Então, tanto que pão é medido por quilo. Quando você vai comprar no mercado ou na padaria, é por peso, né? E manteiga é o potinho, mas aquele potinho também tem o peso. Então, é isso, galera.
muitos e muitas, many, poucos e poucas, few. Muito e muita, much, pouco e pouca, little e um pouco, a little. E assim nós terminamos essa parte e na semana que vem a gente dá sequência exatamente a partir da página 200 aqui. Beleza, galerinha? Fiquem com Deus, espero que eu tenha ajudado aí mais uma semana. Kisses, hugs and bye bye.